quadro Papo Reto e sobre os 110 anos de Três Lagoas, né? Nós iremos falar dessa história magnífica, a qual a minha história com Três Lagoas completa 5 anos no dia 15, no dia do aniversário aí dessa linda cidade que só me deu alegrias. E para este assunto que eu recebo o historiador Rodrigo Fernandes. Professor historiador, seja bem-vindo e que bom que o senhor aceitou o meu convite. Poxa, muito obrigado, Israel. Obrigado a todos da TVC, do Grupo RCN. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu agradeço o convite, humildemente, e ainda mais falando da história da nossa cidade, né? Uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma trajetória histórica importantíssima, né? Que recobre aí não apenas o cenário regional, mas o cenário nacional, né? Desde o início da sua formação, desde o início dos seus primeiros anos ali, Três Lagoas já se configurava como uma cidade importante. Há poucos acompanhávamos, inclusive, uma reportagem sobre a Vila Piloto, que o senhor dizia, né, da história da Vila Piloto. Mas eu queria começar o nosso bate-papo perguntando o que representa para o senhor, como historiador, né, esses 110 anos de Três Lagoas. 110 anos ininterruptos, né, de evolução cultural, né, de evolução socioeconômica. 110 anos também desse nosso vínculo com a região de Três Lagoas, né? Então, esses 110 anos são muito representativos, né? E quanto mais a gente compreende quais foram os passos e os caminhos que Três Lagoas percorreu nesses 110 anos, mais a gente tem material, mais a gente tem subsídios para compreender qual será o nosso próximo passo. Três Lagoas, ela começa opulenta, começa importante, porque ela foi parte de um processo muito importante de integração nacional, que foi a Ferrovia Noroeste do Brasil. A Noroeste do Brasil foi a maior ferrovia do mundo na sua época, abrangendo só em solo nacional 1.622 quilômetros de extensão. Ela, em 1907, a partir de 1907, durante o governo do Afonso Pena, ela vai se transformar numa transoceânica, né? A intenção era unir o Porto de Santos, no Atlântico, até o Porto de Arica, no Chile e no Pacífico. Naquela época, a região de Antofagasta, no Chile, era uma região importantíssima com a extração de salitre, né? Então, e ali ficava o Porto Pacífico, né? Então, a intenção era transformar a noroeste do Brasil numa transoceânica. Nessa época, em 1905, quando começa a construção da ferrovia, não existia nada além da cidade de Bauru, né? Além da cidade de Bauru, o sertão paulista ainda era inóspito, né? Não era vazio porque já tinham as populações indígenas, né? Os caigangues lá, mas era completamente inóspita ao mundo social, né? A urbes. Então, ela começa com uma grande epopeia, foram ceifadas muitas vidas de trabalhadores, ora pela malária, ora pela febre amarela e também com confronto terrível com os silvícolas. O Mato Grosso, naquela época, o Grande Mato Grosso, ele era um território de quase 3 milhões de quilômetros quadrados. E pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal só ficaria com uma faixa litorânea atlântica do sul da América. Então, conforme o elemento português ocupa as terras, principalmente na região de São Paulo, que era então capitania de São Vicente, ele começa a avançar o território adentro por uma questão de economia. Não existia nada, eles não conseguiam produzir nada e era extremamente pobre. Então, a busca pelo ouro e pela escravização indígena era muito grande nos primeiros séculos, né? A partir do século XVI. Então, em 1750, o território todo onde era o Mato Grosso, ele não foi muito fácil, né? Foi muito difícil. Esse território, então, é ganho pelo Tratado de Madrid de 1750, onde, por um recurso jurídico chamado utis possidetis, a coroa portuguesa, então,
anexa todo esse território que era da Espanha. E o grande desafio era colonizar esse território, um território vasto, inóspito, né? E então aí começa uma grande saga para a gente compreender o que é nosso território hoje. Então, em 1750, esse território passa. Em 1864, após uma crise diplomática e política com o Paraguai, né, que ele reclamava uma parte desse território, né, que já era do Brasil, né, e então ali acontece o conflito, que é a Guerra da Tríplice Aliança. Após a guerra, ficou evidente de uma vez por todas que esse território teria que ser integrado ao resto do país. E a única maneira que se tinha na época de tecnologia e de tudo era a ferrovia. Existiam pouquíssimas cidades, né? O trajeto, a logística era muito difícil. Então, apesar da ferrovia, os primeiros projetos apresentados para a ferrovia no Brasil começaram em 1835, é a partir dos anos 70 do século XIX que começam a expandir a ferrovia como um todo. Então, em 1905, fica aprovado um projeto que levaria uma ferrovia da cidade de Bauru, era um pequeno vilarejo, até Cuiabá. Então, foi contratada a Companhia Machado de Melo, que era um engenheiro ferroviário formado em Liège, na Bélgica, no final do século XIX, e ele consegue, junto com isso, o investimento de bancos, né, e entidades franco-belgas para a construção da ferrovia. Então, em 1905, começa a construção, a partir do sertão paulista até chegar às margens. O primeiro trajeto ia até Itapura. Depois de Itapura era Santana do Paranaíba, porque era a única cidade que se tem que hoje é atual Paranaíba. Então, em 1907, quando muda o trajeto, eles decidem então passar pelo um novo estudo, eles falam, não, a gente vai passar pelo Rebojo do Jupiá. Só que não existia nada perto, né? A gente estava centenas de quilômetros de Campo Grande, que era uma pequena cidade, e de Santana do Paranaíba. Então, a Companhia Machado de Melo decide então criar uma cidade que fosse sede regional, que teria todos os benefícios de uma cidade grande, porque ela seria também um entreposto da ferrovia para abastecimento das máquinas a vapor. Né? Então, e também o escoamento do gado. Três Lagoas, então, é justamente por conta da NOB. Da NOB. Ela é a grande responsável. Foi a única ferrovia de integração do país. Né? Que interessante. Em uma época que, né, que se tinha a total necessidade da consolidação territorial do oeste brasileiro. Agora, quais foram os principais ciclos econômicos que moldaram esse desenvolvimento, da sua opinião? Três Lagoas começa já grande, um projeto pautado um projeto urbanístico feito pelo Justino Rangel França, o Oscar Teixeira Guimarães e o Antônio Molina de Queiroz, que eram três engenheiros da NOB. Eles fazem a planta de uma cidade, e uma cidade que já continha tudo, né? Hotel, né? Então, em 1910 já começa a peregrinação de pessoas vindo para a nossa região. Então, o primeiro ciclo de Três Lagoas, ele vem com a ferrovia. E não era algo novo, porque em 1905 o Euclides da Cunha, que era engenheiro então do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, ele vem fazer, junto com uma comissão, fazer um estudo da bacia do Paraná e da região. Ele aponta essa região como uma região prolífera, né? Uma região que tem uma capacidade territorial fora do parâmetro, né? Ainda mais o recurso hídrico e hidroviário do Rio Paraná. Então começa com a ferrovia, a cidade surge com a ferrovia. Nos primeiros anos, Três Lagoas já era uma cidade muito importante, politicamente importante, já estava no cenário político estadual e nacional, já contava com um desenvolvimento proporcional, né, da cidade. Então, durante os anos 10, 20 e 30, a ferrovia e o gado vai ser a principal fonte de desenvolvimento econômico da cidade. Já nos anos 20, já se cogitava em construir uma usina hidrelétrica no Paraná. O Paraná é o 8º rio maior do mundo. Né? Isso, era muito grande, né? A caudalosidade do rio Paraná era fantástica. Então, em 1955, cria-se ali
comissão, que era a Comissão Interestadual da Bacia do Paraná, das bacias do Paraná e Rio Uruguai, onde, através de um estudo bem elaborado, eles então decidem construir um complexo hidrelétrico, que são 2 usinas trabalhando como uma, né, que era o complexo de Urubupungá. E eles escolhem o Jupiá para fazer a usina. Então começa um segundo ciclo, né? Naquela época a usina quando ela foi construída, ela também foi a maior usina do mundo. Foi a primeira no mundo a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Depois ela outras usinas surgiram, né? De Krasnoyarsk na União Soviética. Então esse é o segundo ciclo. Durante esse período, muitos trabalhadores se deslocam para a região de Três Lagoas, né? Fomentam ainda mais o comércio, né? Aumenta a demografia da cidade e se torna um ciclo muito importante com a produção energética regional. Podemos dizer, então, que Três Lagoas, desde seu início, ela sempre foi uma cidade que recebe os trabalhadores, Sim, né? Sempre. Devido ao Ciclo da ferrovia, do gado, agora a gente está num da outro celulose, ciclo da né? celulose. Isso é devido ao potencial territorial, né? Nós temos quando foi decidido, feito o estudo para se construir uma cidade à margem mato-grossense naquela época, imagina, Campo Grande ficava a 300 quilômetros daqui, não existia estrada, né? Não tinha estrada. A ferrovia estava em construção. Santana do Paranaíba estava a 200 quilômetros. Então a gente estava numa região a logística era muito difícil. Então, desde aquela época, Três Lagoas já se demonstra, né, o estudo que foi feito, que essa região de Três Lagoas teria um potencial territorial muito grande que poderia ser aproveitado. E ainda tem, né, Rodrigo? 110 anos, infelizmente, não se pode falar em 10 minutos, porque essa cidade, ela cresce a cada tempo e a gente está falando de uma rota bioceânica, nós temos uma outra rota que está sendo em construção, ou seja, lá no futuro, né, um outro jornalista, um outro historiador vai se lembrar de quando a gente falava da NOB e agora vamos se lembrar dessa rota bioceânica. Rodrigo, obrigado. O tempo nosso é curto. Muito obrigado. Mas, obrigado realmente por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história fantástica. Tá ok, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer mesmo. Tem muita coisa para ser dita sobre Três Lagoas, né? Pena que o tempo é curto, mas assim, Três Lagoas nesses 110 anos é orgulho para os três lagoenses, né? A gente tem que amar a cidade que a gente vive e é uma cidade acolhedora, né? Muito. Todos nós nós viemos para cá, de determinada maneira, nós somos bem recebidos. Exatamente. Como assim eu fui bem recebido e aqui hoje eu tenho a minha família, eu amo demais Três Lagoas, não troco por nada.